E aí, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui retornando mais uma vez para darmos continuidade nesse trabalho que Deus havia colocado no nosso coração e a gente, por um motivo aí que mais adiante a gente pode entrar em detalhes, a gente acabou deixando de lado, mas e pela misericórdia de Deus, Ele nos concede mais uma vez, chama no nosso coração para nós estarmos aqui prosseguindo com o nosso chamado. E eu quero retornar este canal com uma palavra que ouvimos aí no último culto que fomos na igreja, onde o pastor nos pregou sobre 1 João. E eu quero deixar aqui quero deixar 1 João, capítulo de número 3, tá? Eu quero ler aqui 1 João, capítulo de número 3. Vamos lá. João, capítulo 3. Ó. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte na vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Ou seja, se meu irmão tem necessidade e eu tenho de sobra, e eu não o ajudo, como eu posso dizer que o amor de Deus está em mim? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos quem somos de verdade. E diante dele asseguremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração não nos condena, melhor dizendo, maior é Deus do que o nosso coração. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conheceremos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado.
E eu retorno o canal com esta mensagem: que venhamos amar uns aos outros e venhamos nos perdoar e venhamos liberar todo o amor que Deus tem nos alcançado, porque outrora estávamos em trevas e agora estamos em luz, porque o sacrifício de Jesus na cruz foi e sempre será o suficiente para nos libertar. Se não me falha a memória, Romanos 10 fala, porque o Espírito de vida, Romanos 10, porque o Espírito de vida que habita em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, é com essa mensagem que eu retorno a este canal, com o coração fervoroso e agradecendo a Deus, porque mais uma vez, assim como o Pai abriu os braços para o filho pródigo que tinha saído, se rebelado e sem nem querer saber o que o filho havia feito, o Pai mesmo assim abriu os braços e o aceitou de volta. Jesus também abriu os braços para mim e eu estou aqui mais uma vez. E você, adversário, perdeu mais uma vez, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por assistir até agora. Se você gosta desse conteúdo, nos ajude, deixa seu like, compartilha e juntos somos mais fortes. Canal Brincando com Acordes e Palavras. Fui!